Olá, bom dia para você que está ao vivo aqui com a gente. Para você que está vindo na gravação, você pode passar um pouquinho que a gente vai desejar um bom dia para todos. Aqui é a Anne, a gente vai falar hoje sobre yoga na rotina da mulher. Então a gente vai ter a nossa primeira live aqui com a Embrasa Mari. A Mari é do Centro-Oeste, mora no Mato Grosso. Então eu vou chamar a Mari aqui para ela conversar com a gente, falar como colocar a rotina no nosso dia a dia de mulher, que é esse dia tão corrido, tão apertado que todas nós temos, né? Então, deixa eu encaminhar essa live para algumas pessoas, para que a gente possa já chamar a nossa convidada. E você que está entrando ao vivo aí com a gente, se puder dar essa força, encaminhando a live para aquela amiga que gosta de yoga, para aquela pessoa que está com a vida corrida e não sabe como colocar o yoga no dia a dia, colocar o yoga como parte da sua rotina, chama que a Mari vai dar várias dicas e falar de como que ela faz isso na vida dela, tá bom? Vou incluir ela aqui na... Vamos ver. Olá, bom dia, Mari. Oi, bom dia, bom dia. Então, gente, como Tô eu aqui já disse, com... perdão, quem puder encaminhar a live aí para as amigas, para quem gostaria de conhecer a história da Mari, como, né, conseguir colocar o yoga no dia a dia, para dar essa força aí para a gente, encaminha para quem você quiser. Bom dia, meninas, para quem está chegando, bom dia, Daniel, bom dia, Bia, bom dia, Denis Brandão. Então, fiquem à vontade. Mari, com você. Bom dia, Mari. Obrigada, brigadão. Tenham um bom dia para vocês. Eu tô aqui falando de Santo Antônio de Leverger, no Mato Grosso, alguns quilômetros aqui de Cuiabá, dá cerca de 30 minutos de carro, é super rapidinho. Cuiabá que é a capital do Mato Grosso, né, do estado. E eu sou aqui representante do Embrasa Centro-Oeste. E antes de falar um pouquinho de como eu coloco o yoga na minha rotina, eu queria falar um pouquinho sobre o Embrasa para vocês que estão começando agora, entrando agora. Eu quero contar para vocês como que a gente surgiu. Como eu disse, eu estou aqui em Santo Antônio. Vocês vão colocando aí no chat aí, da onde vocês são, para a gente saber da onde essa galera está se reunindo e a gente já ir compartilhando essa questão de diversidade, que nem a Anne está lá no Acre, ela veio tomar café comigo online. E eu tô aqui no Mato Grosso, eu quero saber de onde vocês são. Marrive ali de Cáceres, bem-vinda, Marrive. Então, vou contar um pouquinho para vocês de como surgiu, né, o nosso Embrasa. Ele veio primeiro num grupo, a gente faz um curso com o Roberto Simões, e é um grupo bem misto de várias etnias e classes e seres habitantes desse mundo, né? E ali a gente começou a sentir um incômodo em relação às mulheres, né? A gente estava vendo que tem algumas questões relacionadas às mulheres que a gente gostaria de compartilhar, conversar mais, ter uma conversa mais franca, mais real, mais viva, né? E ali a Anne, nossa querida Anne, né, criou as Mulheres Indóceis, que são um grupo de mais de 80 mulheres do Brasil, e tem também a Gabi, que mora em Portugal, que também está ali representando o Brasil fora, né? E ali a gente conversa sobre yoga da mulher, sobre o ciclo, sobre maternidade, sobre a sociedade. Inclusive teve uma roda de conversa um tempo atrás sobre branquitude, que foi incrível.
e ali a gente vai partilhando isso. Esse incômodo nos fez juntar. E aí esse incômodo de ver que esse yoga está sempre para as mulheres, com as mulheres, mas foi feita por homens e para homens, hoje, se a gente for observar, a maioria dos professores de yoga são mulheres, e as praticantes também são mulheres, a grande maioria. Então, por que não olhar o yoga de uma outra forma? Por que não olhar o yoga com esse olhar feminino, respeitando os ciclos, né, respeitando as fases da mulher, respeitando a sua rotina? Então, a gente foi criando, conversando nesse grupo, e novamente a Anne, com essa inconformidade, falou, caramba, a gente está num grupo aqui de mulheres, de professoras, a gente tem que expandir isso, a gente tem que levar isso para essas outras mulheres do mundo. Então, a gente se juntou, vamos fazer um grupo para dar aulas online. E aí a gente está desde o fim do ano já reverberando isso, né, trabalhando, costurando. E lindamente a Jéssica, nossa Embrasa do Sul, ofereceu esse nome maravilhoso, que é o Embrasa, né? E aí foi aquela coisa, uma chama que aqueceu o grupo e foi forte. E a gente adotou o nome, foi maravilhoso essa junção dessas mulheres. Só que aí, né, a vida vai, a vida vem, o barco vai balançando e algumas pessoas vão tendo que se lançar para outros mares, né, tem que viver a sua vida de outras formas. E foi ficando nós 5, representando cada região do Brasil. Então a Anne está lá no norte, a Alana está no nordeste, a Mila está no sudeste, a Jéssica no sul e eu estou aqui representando o centro-oeste. E aí, então, esse Embrasa vem para vocês, mulheres, para trazer esse compartilhamento desse incômodo do yoga somente para os homens, feito para homens. A gente quer isso, trabalhar o yoga para a mulher, respeitando o seu ciclo, respeitando as suas fases, tendo a conversa, o diálogo muito presente nas nossas práticas. Então, veio o Embrasa para isso. E eu quero agradecer imensamente as meninas por terem me acolhido, e eu me sinto incrivelmente acolhida e escutada e sendo impulsionada, potencializada por elas. Então, o Embrasa é para isso, deixar a gente potente no que a gente está realizando. Então, eu chamei vocês para tomar café hoje, né? Mas hoje eu não fiz café, hoje eu fiz suco verde, tá? Hoje não rolou café aqui em casa, hoje teve um suco verde. Mas o suco verde eu trouxe aqui para vocês, para a gente já falar um pouquinho do yoga, trazer um pouquinho do yoga para o dia. Porque durante o meu preparo desse suco verde, eu já começo a trazer o yoga aqui. Eu tive chikungunya há uns 2 meses atrás, um pouco mais, e eu ainda tenho as dores, nas articulações, tem dia que eu estou bem dolorida. Então, eu tenho usado o suco verde para me alimentar e me ajudar nesse processo inflamatório. Então, para parar e olhar o meu corpo, como ele está, como eu me sinto, e colocar as minhas ervas aqui, me sinto uma bruxona fazendo isso aqui, gente. Pensando assim, nossa, eu tô com um processo inflamatório, o que eu posso pôr? Eu posso pôr açafrão, posso pôr picão, posso pôr gervão. E eu sempre coloco aqui a moringa, sou super felizona que eu tenho um pé de moringa. E aí eu venho e coloco no suco verde. E aí eu já começo esse processo de yoga, observar o meu corpo, como eu estou sentindo, para trazer para um alimento, para me nutrir. E aí eu começo a colocar o yoga no meu dia a dia. Não só aquela prática de asanas e posturas e tudo mais, e respiração. Hoje eu também já fiz yoga, além do meu suco. Antes da live, eu já fiz um pranayama, eu já fiz uma respiração para me manter conectada, para dar uma tranquilizada, para me deixar mais aqui, mais presente. Então, isso já me trouxe um pouco mais de yoga. E são essas pequenas faíscas no dia, esses pequenos movimentos que a gente faz no dia, é que nos abastece. Às vezes a gente está tão cheio de coisa para fazer e a gente precisa, na verdade, de combustível. A gente não é deixar de fazer coisas, não é começar a colocar essas pitadinhas no nosso dia a dia, essas faíscas para nos deixar acesa, para nos deixar viva, para nos deixar com tesão de viver, com vontade de viver.
E é isso que a gente vem trazendo no nosso Embrasa, essas faíscas, não só uma prática mais curtinha, mas você observar numa respiração, num suco, num alimento. Então, a gente quer trazer isso no nosso Embrasa, essa partilha com vocês. E isso é uma visão que eu tenho hoje em dia, depois de 14 anos de prática de yoga. Mas eu não comecei assim. Em 2010, eu comecei no yoga porque eu queria ficar mais forte e flexível. Esse era meu objetivo. O yoga para mim era só isso. Forte e flexível porque eu praticava artes marciais, eu praticava Morgan de Jiu-Jitsu. E eu queria estar mais flexível, mais forte para essa prática. Então o yoga apareceu para mim nessa vibe. Eu fazia lá, eu levava meu tapetinho, ia para academia, fazia minha 1 hora de yoga. Depois da minha prática de yoga, eu fazia lá a minha meditação. Era yoga barra meditação, não era junto. E depois eu tinha a questão de espiritualidade, eu ia buscando uma religião fora. Isso não se casava, para mim eram coisas totalmente separadas. Isso não era algo que eu poderia viver sendo yoga. Isso foi aos poucos. Então, em 2010, eu comecei lá em São Paulo. E aí, uma professora falou assim: Mari, faz a formação em yoga, eu acho que vai ser legal para você. Ela falou algumas vezes, eu falei: não, não vai ser nada a ver isso, gente. Não cola comigo, eu sou acadêmica, eu tô aqui fazendo mestrado e é isso que eu quero para minha vida. Eu vou seguir minha vida acadêmica, eu vou dar aula na faculdade e é isso. E ela falou: não, vai, faz, vai ser legal. E aí, fiz essa formação em Hatha Yoga em 2012, que foi a sementinha plantada lá. E eu vi que o universo não era só físico, não era só asana, não era só respiração, tudo separado, meditação aqui, asana ali, né? Não foi isso. Então, foi ali começou a sementinha colocada nesse solo fértil, que estava disposto a escutar o yoga, ter o yoga presente. E aí eu continuei. Às vezes eu dava uma aula, dava outra. Eu sempre tinha aquele meu momento do dia que eu ia lá, estendia meu tapetinho, fazia minha prática, enrolava meu tapetinho e fazia igual na academia. Tá pago hoje. Fiz meu yoga hoje. Encerrei. Né? Ou chegava no fim do dia exausta, fazia aquele yoga, falava: nossa, tô relaxada, delícia, acabou, beleza, tô pronta para outra. Então o yoga foi um bom tempo assim na minha vida. Aí em 2017 a gente lá de São Paulo nós mudamos para Mato Grosso, eu engravidei aqui e aí com a chegada do Davi é que o yoga começou na verdade a expandir mais as suas raízes. Eu vi que essa vida acadêmica não era para mim, essa vida louca de São Paulo não era para mim. Eu conversei com meu esposo, com o Leandro e com a minha família. Falei: gente, não vai rolar. Eu não vou seguir a vida acadêmica. Eu quero cuidar do meu filho, eu quero cuidar da nossa casa, eu quero cuidar da nossa alimentação. E eles falaram: ok, a gente está aqui para te apoiar, a gente vai seguir nessa luta, nessa garra, e a gente vai dar certo. E aí eu parei, né? Falei: não, agora eu vou cuidar só do meu filho, e é isso. E durante a gestação do Davi, eu não pratiquei yoga. Eu tinha muito medo, gente. Eu fazia asanas, assim, eu deitava no tapetinho e ficava deitada. Eu fazia pranayamas, eu fazia meditação, mas eu tinha muito medo da prática. Eu tinha medo de perder o filho, eu tinha medo de cair, eu tinha medo de me machucar, então eu não fazia uma prática. Era só simplesmente deitar ali. Esse é o meu yoga quando eu já estava gestante. E aí, essa conversa em casa falou: não, eu vou parar, eu vou cuidar do nosso filho, mas ao mesmo tempo tinha algo que me incomodava. Eu falava: não, eu tenho que ir para o mundo, eu tenho que expandir, eu tenho que mostrar um pouco do meu conhecimento, eu quero ter conexões com pessoas. E aí, minha professora que me cutucou lá, falando: Mari, faz a formação, ela me cutucou de novo: vai dar aula de yoga, coloca o yoga na sua vida. E aí eu conversei de novo na família, com muito diálogo com meu esposo. Bora, você topa eu fazer yoga, dar aula de yoga? E ele falou: não, tudo bem, bora lá então. E aí eu comecei a dar aula de yoga e eu vi que aí começou a sair o brotinho, gente. Deu uma sementinha saindo o brotinho. E era isso que eu precisava fazer. Eu precisava
passar um pouco do meu conhecimento e absorver o conhecimento das pessoas também. Porque é uma troca incrível uma prática de yoga. Tá ali disponível, escutar, tá ali presente com aquelas pessoas, vivenciar a vida delas. Foi incrível, assim, esse brotinho expandindo, falando, é isso que eu preciso. Eu preciso dar aula de yoga. Eu preciso ter o yoga na minha vida. Tanto que com a minha mudança para o Leverger, eu até falei para as meninas, eu preciso dar aula de yoga, eu não posso só ficar no meio do mato, eu preciso dar aula de yoga. E aí eu vi que é isso, yoga é para a vida. A gente precisa dessa conexão com as pessoas, a gente precisa dessa troca com as pessoas. Então, eu comecei essas aulas aos pouquinhos, uma aqui, outra ali, e aí em 2020 veio a pandemia, todo mundo em casa, o que nós vamos fazer? Eu resolvi fazer o curso de Kundalini Yoga, que também foi assim, outra visão, outra prática, foi assim, reverberou uma energia incrível dentro de mim. O Kundalini Yoga me deu muita potência, muita consciência do meu ser, do que eu sou. E logo em seguida eu engravidei da Sofia, e aí eu comecei a estudar yoga na gestação e colocar em prática yoga na gestação, porque eu não poderia deixar aquele corpo calado, quietinho. Ele precisava de movimento, ele precisava de estar ativo, de estar ali presente, e ainda mais gerando um ser que está ali, lindo, maravilhoso, na barriga. Até as 40 semanas eu fiz invertida, gente. Tem muito lugar que fala, não faça invertidas, não faça na gestação, não sei o que. Eu sou conhecedora do meu corpo. Eu conheço o que me traz potência, o que me traz segurança, o que é bom pra mim. Eu fiz até 40 semanas invertidas. E foi ótimo, tanto que minha filha hoje é yogini. Ela, ela é a dona da casa, ela é minha mestre yogini maravilhosa. Eu acho que de tanto yoga que eu fiz na gestação, que ela é incrível. Então ela foi, e aí na gestação foi isso, conhecimento e colocando na prática. Foi maravilhoso, assim, essa parte de me conhecer mulher grávida, fazendo yoga. Totalmente do que prega o yoga masculino, do que prega as experiências do yoga masculino. Então, é isso que Embrasa quer trazer para você, mulher. Não é só fase que você tá, que você não pode fazer, que você tá cheio de trabalho, que você tem filho, que não sei o quê. Não, é possível sim, com conhecimento, com professoras que estão qualificadas, que vão conversar com você. A gente vai chegar naquele local que dá para a gente trabalhar juntos, né? E experimentar. Porque eu conheço o meu corpo, você conhece o seu corpo, então a gente vai conversando e ali a gente vai alinhar uma prática legal para você. E aí, com a chegada da Sofia, a minha vida virou uma loucura, né? Porque duas crianças, uma casa, uma chácara, que a gente morava na chácara, em Tangará da Serra, e aí foi uma loucura. Como que eu vou colocar a minha prática de yoga, que era estender meu tapetinho, ter uma hora de prática e tal, maravilhosa, virar para cá e para lá, e agora? O que eu faço? Veio a questão na minha cabeça. E aí eu comecei a colocar no meu dia a dia essas pequenas faíscas de yoga. Eu pratico yoga com minha filha, eu pratico com meu filho, eu tenho esses momentos que eu vou lavar a louça, eu tô ali fazendo meu pranayama, eu tô fazendo meu suco verde, eu já tô escolhendo quais são as punks que eu vou colocar no meu suco verde. Então isso vai colocando o meu yoga no dia a dia. Amo estender meu tapetinho e fazer uma hora de prática. Adoro. E eu necessito também, gente. Eu coloco no meu celular um dia, eu agendo com a família. Gente, é terça-feira, tal hora. Leandro, fica com as crianças, que agora eu preciso da minha prática. Eu preciso dessa conexão. Porque é diferente quando a gente está com a criança fazendo, quando a gente está fazendo um suco, quando a gente está correndo. É diferente. Então, às vezes, eu também preciso desse ritual de estender meu tapetinho e fazer minha prática de yoga. E eu acho que isso me dá uma potência incrível fazer isso. Assim, meu dia reverbera de uma outra forma, quando eu consigo colocar isso na minha agenda. Mas isso foi com o tempo, me conhecendo, estudando, tendo professoras, que até hoje em dia eu tenho professoras, eu adoro ter professoras. Eu tive até um tempo atrás a Camila e agora eu tive
a, a, a Elisa, e foi incrível, porque se eu faço a minha prática sozinha, eu só faço o que eu gosto, eu só vou no gostosinho, é tudo delícia. Mas se eu tenho uma professora para me levar, para me conduzir, falar, não, isso é bom, isso também é bom, experimenta isso. Não é bom, mas experimenta isso. Isso é, para mim, é essencial, é muito importante. Então, eu preciso de uma professora, ter uma professora. E aqui, tem pouco tempo que a gente mudou para Santo Antônio de Leverger, e aí eu ainda não consegui organizar a minha rotina, então o online está sendo incrível para mim. Elas conseguem me acessar a qualquer hora, eu consigo acessá-las a qualquer hora. Tem as aulas que eu consigo assistir gravadas também, que me ajudam muito. Naqueles dias que eu não estou a fim de pensar, eu ponho lá alguma aula gravada e vou fazer. E, assim, a rotina que foi agora totalmente diferente do que a gente tinha em Tangará da Serra. Agora o Leandro fica disponível com a gente em casa, a gente agora planta, a gente tem uma horta, a gente tem pomar, a gente tem nossos animais para cuidar. E a gente tem as crianças também, que são muito importantes, eles são as primeiras coisas que a gente coloca na nossa rotina. E aí, como é que fica o yoga? Como é que coloca isso, né, no meu dia a dia? São pequenas faíscas que eu coloco no dia a dia, para me deixar acesa, para me deixar com tesão de vida, com vontade, é o meu combustível, o yoga. Esses dias até compartilhei com vocês que eu medito na moto. A gente vai buscar as crianças na hora do almoço, 10h30, e o Leandro vai pilotando e eu vou atrás. E esse é meu momento de meditação. É a hora que eu fecho os olhos, que eu respiro, que eu deixo acontecer o que tiver que acontecer, eu deixo o que foi para trás, o que vai ser para frente. E tô ali, conectada com o vento, com os barulhos, com o barulho da moto, com o movimento que a moto faz. E eu deixo meu corpo ali fluir. Esse é o momento que eu consigo. Às vezes a gente não vai de moto, às vezes a gente vai de carro, eu paro um pouquinho antes, eu vou receber as crianças, eu respiro, falando, não, agora eles estão vindo, não é só mais sou eu, agora eu tenho que colocar essa respiração ali presente, então eu faço um pranayama ali. São pequenos movimentos no dia a dia que a gente consegue. Vou brincar com as crianças. A gente brinca de yoga, a gente faz asana, a gente vira estrelinha, a gente faz acri yoga, que a gente tem uma prof incrível, a Mila, que é de acri yoga, então eu me inspiro demais nela. E as crianças adoram. E eu coloco isso no nosso dia a dia. Mantras, vocês precisam ver, as crianças de tanto escutar a mamãe falando mantra, que eles estão brincando, eles estão lá cantando mantra. É um bonitinho. Eu preciso gravar um dia para compartilhar com vocês. E aí isso vai cativando as pessoas também à nossa volta. Eles vão vivendo isso, né? As crianças também vão compartilhando. A família também, gente. Quando vem aqui, minha irmã acabou de falar ali, eu também coloco eles para para fazer, para compartilhar, para experimentar o yoga do meu dia a dia. E assim a gente vai colocando essas pequenas faíscas, esses pequenos momentos de conexão no nosso dia a dia. Mas isso não é possível de uma hora para outra. Foi, como eu disse, são anos de prática, são anos de conhecimento do meu corpo, então eu sei até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, e sempre em colaboração com as professoras. Elas já vão conhecendo, criando esse laço para conhecer também o que elas podem trazer para mim, né? E é isso que a gente quer trazer no Embrasa, essa conexão com vocês, mulheres, para a gente se conhecer, para uma se apoiar a outra. Eu não venho aqui, nós não estamos aqui como detentores do conhecimento, nós vamos entregar o yoga para vocês, ó, faz isso quando você está ansiosa, faz isso quando você precisa não sei o quê. A gente vai experimentar juntas, a gente está aqui em uma comunidade, a gente vem com conhecimento e também quer esse conhecimento de volta através de vocês, porque vocês são professores da vida, vocês têm muita coisa para nos ensinar. E é isso que a gente quer construir no Embrasa, essa conexão, esse trazer o yoga de pequenas doses no dia a dia, essas faíscas que nos deixam ativas, que nos deixam potentes, que nos deixam alerta, que nos deixam felizes. Então, essa é a nossa proposta do Embrasa, trazer essa conexão com a mulher. E por que com a mulher? Porque a gente já está cansado desse yoga machista que só é feito por homens e para homens. Eu, mulher, 40 semanas de gestação, não poderia fazer uma prática de yoga. E foi incrível para mim.
Então, é isso. É conversar, conhecer o nosso ciclo, saber em que fase nós estamos, se nós estamos num puerpério, se estamos grávidas, se a gente está numa menopausa, pré-menopausa, o que a gente pode fazer para te potencializar? O que a gente pode fazer para te fazer o bem, para você ser um ser incrível para o mundo, não só para você, mas quando a gente está bem, o mundo melhora à nossa volta. Então, a nossa proposta do Embrasa é essa, trazer esse conhecimento do ciclo, da fase da mulher, trazer esse yoga com um olhar feminino, essa comunidade, essa sanga, trazer essa conexão. Também, se a gente está de TPM querendo matar alguém, a gente também precisa entender isso. O que a gente pode fazer? Será que matar alguém vai resolver? Não vai. Então, vamos praticar um Kundalini Yoga com mais agitação, com mais força, para liberar essa energia que está aí demais, né? Então, é isso, conversar. É isso que a gente quer trazer, essa conversa, esse diálogo, sempre com um olhar feminino. Nós somos mulheres, a gente já passou por essas fases, estamos passando por essas fases, né? Então, são 5 mulheres em fases diferentes de vida, em locais diferentes, realidades diferentes. A gente quer trazer isso para nosso círculo, para aprender com vocês e vocês com a gente, tá? Então, eu gostei demais de conversar com vocês. Se deixar, a gente vai falando aqui até amanhã, né? Mas eu tenho algumas coisinhas para resolver ainda. A gente tem que cuidar das galinhas aqui, que ainda não cuidei das galinhas. Acordei com as galinhas, mas não cuidei das galinhas, tá? Gostei demais da presença de vocês. Faltou o café, mas tem suco verde, se alguém aceita. Ainda tem, tá? Podem vir aqui em casa, tem muito espaço. Tem passarinho, Bia, muito passarinho, para vocês escutarem e contemplarem também, tá bom? Obrigada, Mari, eu Dani, pela queria que pergunta. você falasse um pouquinho para quem está chegando agora, porque você falou muito da faísca, mas eu acho que as pessoas, tem gente que não entendeu por que faísca, que é uma coisa tão constante aqui para nós. Então, Anne, a faísca são pequenas aulas de yoga de até 20 minutos que a gente nomeou como faísca, que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Às vezes está corrido, eu não tenho tempo de fazer uma prática de 1 hora, que é a nossa aula de fogueira, que é uma aula mais longa, que para acender uma fogueira você tem que ter um tempo, né? Então a fogueira é um pouco mais longa. Mas uma faísca é algo pequenininho, que cabe no seu dia, que cabe, sabe, aquelas coisas que a gente põe no bolso e carrega. Dá para fazer no carro, dá para fazer antes de trabalhar, dá para fazer de pijama. Então, essas faíscas são pequenas porções de yoga que a gente coloca no dia a dia. Então, nossas aulas, a gente tem essas 2 modalidades, que são as aulas fogueiras, que são aulas mais maiores, de até 1 hora, em que a gente precisa de mais um tempinho, mais uma conversa, a gente pratica mais a gente consegue colocar mais coisas numa prática de 1 hora. E a faísca são essas aulas menorzinhas, de até 20 minutos, em que são pequenas doses, que a gente pode colocar a qualquer momento de dia, que a gente pode fazer rapidinho, mas sem perder a potência, porque são aulas incríveis que trazem uma potência para o seu dia, que traz muita energia para o seu dia. Não é porque uma dose pequena que não vai te dar um efeito incrível. Mas são essas pequenas doses que às vezes a gente deixa de dar no dia, que chega no fim do dia a gente está esgotado. Então, se a gente coloca uma pequena dose de yoga no dia, a gente já chega no final do dia não tão mal, a gente já chega com mais energia, a gente já consegue desempenhar melhor as nossas atividades. Então, é isso que seria o nosso faísca. Então, a gente, durante essa semana, a gente vai ter várias aulas faíscas e várias aulas fogueiras. Então, acompanha na nossa agenda aí, tem vários horários também para não perder. Se você não se inscreveu, se inscreve lá, porque já tem aula gravada. E se você não consegue fazer durante a aula, se você consegue fazer depois gravado, a qualquer hora do dia, a qualquer momento, você consegue acessar essas aulas. Então, não perca tempo, se inscreve para já ir já acompanhando, já fazendo essas aulas, tá bom? Mário, eu só queria fazer uma pergunta para você. Eu achei bem interessante quando você colocou da sua primeira gestação
qual que era a percepção que você tinha do yoga e da segunda gestação, como que era bem diferente. Eu queria que você fizesse esse paralelo, assim, o que mudou em você, como você via o yoga na gestação do Davi e como você viu o yoga na segunda gestação da sua princesa, como que foi esse seu processo de transformação de uma gestação para outra. Eu acho que isso é bem importante para as pessoas entenderem assim, o que o yoga transforma ao longo do tempo, que não é uma coisa rápida, né? É um processo que a gente vai acumulando e transformando no dia a dia. É isso mesmo, Anne. Em 2018 foi a que eu tive o Davi. E aquele tempo eu tinha o yoga muito do que era escrito. O que me entregavam era o que eu lia. Eu era muito cabeçuda, gente. Eu sou cientista, eu tenho minha veia. O que está escrito, o que está provado ali no papel, é o que é o que é real. Não existe isso que é místico, que é sentido, que seu corpo te diz, não existia para mim. Mulher não pode praticar menstruada, mulher não pode praticar gestante, mulher não pode fazer invertida, mulher não pode isso. E eu acreditava nisso. E era algo que eu tinha muito medo. Foi colocado esse medo em mim e eu abracei. E falei, não, é isso mesmo, eu não posso e eu não vou fazer. Porque já foi colocado que não pode, então quem sou eu para falar que pode, né? E então na gestação do Davi eu fiquei muito na boa, fiquei muito quietinha, eu fazia caminhada, era o que eu fazia, e ali eu ia meditando e pronto, eu não fazia nada de asana, eu ficava quietinha lá, e sei lá, o que eu fazia era o que a fisioterapia deixava, e o fisioterapeuta, o especialista no corpo, falava, não, você tem que fazer isso, e eu, às vezes até com dor, fazia, porque o fisioterapeuta tá sabendo, né, que tá falando, então bora lá, né, não respeitava o meu corpo. Não observava o que era o meu corpo. E depois, com o tempo, com a prática, me estudando mais, estudando um pouco mais também outras vertentes, outras mulheres, né? Com a internet também a gente teve essa abertura de estudos, né? Com outras mulheres e observando mesmo o meu corpo. O que meu corpo diz, o que ele pede, o que ele gosta. E aí eu fui me permitindo sentir o meu corpo, colocar na prática, sentir o que aquilo colocou, o que aquilo reverberou depois em mim. Então, na segunda gestação, eu já fui mais ouvir o que o meu corpo estava dizendo. E, claro, com acesso à internet, eu também fui pesquisar yoga na gestação, com outras mulheres, o que estava dizendo, não só o que estava escrito, mas o que realmente eu estava experimentando, qual era aquela fase da minha vida. E todo o conhecimento do meu corpo que foi vindo nesse tempo, foi praticando, eu fui criando essas memórias no meu corpo. E aí eu ouvi, falei, não, eu posso praticar, eu posso colocar o yoga no meu tapetinho até 40 semanas, eu posso. E foi muito bom, porque imagine uma criança pequena, uma mãe gestante, morando numa chácara com um esposo, 24 horas por dia, eu tava ficando louca ou eu deixava todo mundo louca, né? Então o yoga foi assim, respira que vai dar tudo certo, põe seu corpo aí para movimentar a mulher, né? E vai dar tudo certo. Confia no seu corpo, confia no seu conhecimento, confia muito nisso. Então isso que mudou demais. Uma gestação eu bebia muito no que foi escrito, no que a ciência dizia, no que os livros falavam, e na outra gestação foi muito mais corpo, conexão, troca com outras mulheres. Então isso me trouxe mais confiança e certeza do que eu estava fazendo. Então é isso, Anne. Não, é incrível, incrível. Bem, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí estou segurando a Mari, que tem que, tem que alimentar a granja, os pintinhos que nasceram, como é que fala? Chocaram recentemente. Então, se você. Olha, sua irmã cutucando aí, olha, Mari, perguntando se vamos ter uma terceira gestação. Não.
Ainda não, por favor, já tem dois já. Ontem, inclusive, minha amiga me perguntou também, ontem fui na casa de uma amiga, e ela me perguntou, vai ter um terceiro neném? Eu falei, gente, por favor. Aí hoje ela me pergunta de novo, vem a mesma pergunta. Não, por favor, não. Já tem dois, já tá suficiente. Já tem muita gente para cuidar. E Ai, era o que a gente estava falando, né? Antigamente parecia ser mais fácil criar as crianças, né? É, existia uma comunidade para isso, né? Mulheres cuidavam das crianças, a comunidade se abraçava e cuidava das crianças. Era uma questão muito de comunidade. E hoje em dia é muito família, é muito ali, muito restrito, é você, sua família, aquele círculo fechado e muito acesso a tanta coisa ao mundo, a estar aí aberto. Então, hoje em dia não é uma responsabilidade muito grande ter filhos. Então, só dois tá bom, já tá ótimo. é, Aqui. Dai, Ai, tá. Dai, qual Dai o seu falou. nome? É A Dai? gente. É, realmente, eu tenho uma filha de 8 anos. Eu vejo que a ansiedade é uma questão muito importante de ser tratada com as crianças. A Mari pode falar um pouco sobre isso também. Eu tenho feito alguns movimentos com crianças no período das férias, né, colônias de férias e tal. E eu não sei como que a gente, Daiane, bem-vinda, Daiane. Eu não sei como que a gente faz para trazer isso para o ambiente escolar, mas a gente percebe que é uma questão assim muito importante, principalmente pelo aumento do uso das telas, né? A gente vê que acaba que a gente recorre a computadores, tablets, celulares como babás eletrônicas hoje em dia, e isso está causando uma influência forte no desenvolvimento das crianças, de como as crianças lidam no dia a dia com as questões da vida. A gente tem estudos já que mostram uma queda até nas habilidades escolares, tanto na alfabetização quanto no aprendizado do português e de outras, por conta do aumento do uso das telas, né? Mari, você tem algo assim para compartilhar sobre isso, na sua experiência Então, eu materna? vejo, eu vejo muito, assim, dá para incluir o yoga na escola, mas eu vejo como o yoga ser incluído na família, porque as crianças são reflexos do que a gente faz, né? Do que a gente é, das nossas atitudes do nosso dia a dia. Então, eu vejo que o yoga tem que ser introduzido no âmbito familiar. Não adianta a gente educar só a criança. Claro que eles vão levar isso para casa também, né? Eles vão levar esse contexto do yoga para dentro de casa. Mas a gente deveria também incluir na família, começar com esses seres que estão lá educando esses pequenos, porque eles refletem muito do que a gente é, do que a gente faz. Às vezes a gente fala, nossa, essa criança só fica no celular, mas o pai e a mãe também tá lá só no celular. E como a Lana disse, existem algumas escolas já que conseguem adaptar, que conseguem incluir o yoga no contexto escolar, mas não são em todos os lugares. Aqui eu moro numa região que é bem pequena, as escolas são bem pequenas, inclusive tem escolas aqui que é muito seriada, são duas, três séries na mesma sala. Então, incluir o yoga ainda é algo que é possível, mas é com o tempo. E eu acho que isso, trazer o online, é algo que torna-se mais acessível também para todas as pessoas, a esses pais, essas mães que estão ali lidando com essas crianças também, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer para o âmbito familiar, porque as crianças não são ansiosas, elas só estão tendo estímulos diferentes. É muito mais fácil eu dar para o meu filho um celular do que ter que ir lá brincar com ele. Então, eu acho que a gente tem que trazer esses estímulos maiores para as crianças, mas é tempo, e hoje em dia a gente não está tendo tempo, né, de parar e conversar e ter esse contato com a natureza, com os animais.
E é algo que a gente está tentando resgatar, tanto que a gente veio para o interior para isso, para resgatar essa questão de natureza, de contato com os animais, de trazer o yoga para o nosso dia a dia. E isso a gente vai repetindo à nossa volta. Como a minha irmã disse, a família vem aqui, eles também são banhados com a nossa. A gente vai plantando essas sementinhas neles também, né? A gente vai deixando essa sementinha neles. E eles vão reverberando isso também nos ambientes que eles estão. Então, acredito que é isso, trazer o yoga para a família, para reverberar nos ambientes. Aos poucos, tudo é aos pouquinhos, é uma sementinha que a gente põe, uma fertiliza e cresce, a outra não está fértil, não cresce, a outra está com solo que não está fértil, não vai crescer. Então, é aos pouquinhos mesmo, trazer o yoga no nosso dia a dia, trazer essas conversas, não só de yoga, mas essas conversas de âmbito social. Nós tivemos a branquitude, agora nós vamos ter uma semana que vem com a Bruna também, que vai falar dessa parte ambiental e yoga e racismo, e cara, vai ser incrível essa live da Bruna, também trazer esse olhar fora do tapetinho, né? Porque yoga é isso, é estar na vida, é viver, é conviver com seres, né, à nossa volta. Então, eu já chamo vocês para a live da semana que vem, que vai ser maravilhosa com a Bruna. Então, ela tem muito conhecimento. Ela está lá no Rio Grande do Sul, passou por todos essa catástrofe. Ela está lá ajudando muita gente. Então, é trazer o yoga para o dia a dia, para a sociedade. É isso que você falou, né, Mari? Acaba que a gente quer colocar nas escolas, mas a gente vê que as famílias precisam ter mais. E você ter um momento de yoga não quer dizer que você vai fazer asana com as crianças, né? Você vai estar presente com elas, dando a atenção do jeito que elas querem. Igual você fala, você para ali, faz até uns asanas, brinca de estrelinha, mas você está explorando o seu corpo, você está ali se sentindo, se percebendo. O que você está sentindo aqui? Onde é que está o seu dedinho? Coisas lúdicas, que são yoga também. E a questão de estar na sociedade. O yoga não é você se isolar e silenciar a mente e ir para esse lugar de outro mundo que muitas vezes a gente escuta, né? Nas escolas. O yoga é a vida real, é como você lida com a vida, é você ser mais natureza, você entender que é parte da natureza, você entender que você está numa sociedade e você querer agir e mudar na sociedade. A Beth deu aí o depoimento que ela, com 74 anos, ela pratica yoga, ela tem todo um movimento em prol dos animais, com o Vale da Rainha, né, que é uma ONG que protege animais e que prega o veganismo, para a gente começar a repensar essas coisas. A gente falou sobre branquitude e a gente vai falar sobre racismo ambiental. Entender que ficar meditando, querendo encontrar um lugar perfeito fora daqui e não atuar e mudar a nossa realidade enquanto ser social é um delírio que muitas vezes as escolas de yoga passam, né? E o Embrasa tem outra pegada. A nossa ideia é ver, somos um ser aqui e agora. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia, nas pequenas ações, no nosso convívio, em como lidar com o nosso consumo, como ser na sociedade. Isso é o yoga que a gente prega, e isso que é o yoga que a gente acredita e que a gente vive. E que a Mari é um exemplo aí incrível, né, de yoga no real. E não precisa a gente vir morar no meio do mato, né? Mas são essas pequenas atitudes que a gente faz no dia a dia. É trocar um plástico por um vidro, gente. É isso. Não vou comprar plástico, vou usar vidro. Já é yoga, já é uma consciência com o ambiente, já é um cuidado, já é trazer essa atenção, né? Então é isso que a gente quer trazer na nossa Embrasa, não só essa questão da prática, mas esse olhar, tanto que a gente quer trazer mais rodas, a gente quer trazer vocês, não só para escutar eu e a Anne conversando aqui, mas para vocês estarem ali nesse ambiente e pôr a sua voz, falar também da sua realidade, porque eu falo da minha realidade aqui, né? Eu estou numa cidade pequena, essa é a realidade que eu tenho, mas você está numa cidade grande, tem gente de São Paulo aí, então, uma cidade enorme. Como que você tem o yoga aí? Vamos partilhar como que a gente pode fazer. É isso que a gente quer trazer no Embrasa. Essa troca,
essa conversa, não só vocês estarem aí como telespectadoras, mas vocês estarem participando com a gente, construindo esse yoga no dia a dia e na sociedade. Tá? Então eu abro esse convite junto com a Anne para vocês estarem junto com a gente, para construir o Embrasa forte, potente, para dar energia, vitalidade, potência para todas nós mulheres e, consequentemente, nós mulheres geramos muita coisa, não só filhos, né? A gente gera, a gente traz essa energia de criação. Isso vai reverberar no mundo. Quando a gente está bem, o universo também, tudo à nossa volta também vai fluindo para isso, né? Então, esse é o nosso convite para vocês fazerem parte do Embrasa, construir essa energia potente dessas mulheres maravilhosas, deusas. Então, gente, vamos deixar a Mari, né, e seguir a vida. A gente tá, a segunda-feira começa a segunda semana em Brasa. A gente está encerrando a primeira semana em Brasa aqui nessa live. Quem não se inscreveu, o link está na bio do Instagram do Embrasa, que é o Instagram que a Mari tá falando. E vocês podem se inscrever e ter acesso à gravação das aulas dessa semana. E a partir de segunda-feira a gente começa um novo ciclo da segunda semana em Brasa. Esse novo ciclo começa com uma live minha na segunda-feira, às 12 horas no horário de Brasília, 10 horas da manhã aqui do Acre, 9 horas da manhã do Mato Grosso. Então, assim, cada dia um sotaque diferente, cada dia uma pegada diferente, mas todas nós, mulheres, nessa busca de fortalecer o nosso yoga e o nosso feminino no BR. O Brasa é com BR maiúsculo, porque é um yoga brasileiro. Eu tenho tudo isso, visibilidade, os povos originários, a saúde do. Então, a gente tem toda essa visão muito mais real do que mística. O nosso misticismo é um misticismo real e verdadeiro, é o que a gente sente, é o que a gente sente no corpo, né? Então, assim, Exato. contamos com vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês. Mari, foi lindo, assim, saber da sua história, saber de toda essa sua trajetória no yoga, maravilhosa a sua história, cada vez mais fã de você e de tudo assim que você transmite, tá bom? Um Eu beijo que grande. agradeço. Meire, eu passo a receita lá no WhatsApp da nossa roda, lá da nossa semana em Brasa, eu coloco a receita do meu suco verde, tá bom? Quem tiver, vai pegar a receitinha lá, tá bom? E quem não tiver ainda, se inscreve e vai pro grupo do WhatsApp, tá bom? Tenham um bom dia a todos. Muito obrigada por esse momento, por essa prática, por essa compartilhação, por esse momento. Foi incrível. Muito obrigada. Namastê!